Boa tarde, nós estamos aqui, novamente para dar continuidade ao nosso estudo bíblico, nosso discipulado. Temos visto nas lições anteriores sobre salvação, certeza de salvação, as ordenanças do Senhor Jesus para a igreja. E hoje nós vamos falar propriamente da igreja, tá bom? Nosso texto base, Efésios capítulo 3, 10 e 11, diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós vamos falar hoje propriamente do pertencer à igreja local, né? O que é? O que isso significa, né? Você sai aos domingos da sua casa para vir a um local e esse local você chama de igreja. Mas não necessariamente o local é a igreja somos nós, o corpo de Cristo, né? Nós estamos agora nesse contexto de não poder ter cultos presenciais devido à pandemia, mas não deixamos de ser igreja, né? Nós estamos reunidos agora nesse momento para estudar a respeito da palavra do Senhor. Nós continuamos sendo igreja fora do templo físico, tá bom? Então vamos lá para a nossa apostila. Então nós estamos aí na lição de número 5, né? Deixa eu expandir um pouco aqui para a gente conseguir fazer uma leitura melhor. Vai ser assim. Então, a preparação para a membresia da igreja, lição 5, os propósitos de Deus para a igreja local. Deus tem um propósito para mim, para você, mas também tem um propósito coletivo para a igreja, né? Então, vamos lá em Mateus capítulo 16. Todas as referências que eu citar estão aí na apostila, tá? Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, 18. A igreja foi estabelecida pelo próprio Jesus, né? Senhor Jesus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, tá bom? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele edifica a igreja sobre a verdade que ele é o Cristo, tá bom? Esse texto aqui ele é muito mal implementado, muito mal aplicado, porque muitas vezes as pessoas dizem, então Pedro foi o primeiro Papa. Não, o texto não está dizendo isso. Volta um pouquinho comigo. Versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas a voz continuou, e eles, quem dizeis quem sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre essa verdade, a igreja ela é instituída, né? Então, sobre a verdade que Cristo é o Salvador, né? E também para cumprir os mandamentos que ele deu aos seus discípulos, Efésios 3:10, a multiforme sabedoria de Deus ela é expressa através da igreja, tá bom? Da atuação da igreja. Os propósitos de Deus para a igreja se identificam com duas importantes passagens, né? O primeiro grande mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo semelhante é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é uma base, né? O segundo texto, né, que nós temos aí sobre a igreja é o seu texto que fala da grande comissão, né? Vocês vão ouvir várias vezes essa palavra comissão, um grande chamamento do Senhor, né? Tá lá em Mateus 28, 19 e 20, que diz: Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, vamos pensar aqui. Então, qual que é os mandamentos, né? Amar o Senhor teu Deus, amar o seu próximo.
qual que é o nosso chamado como discípulos de Jesus? Fazer discípulos, né, de Jesus, né? É bom frisar isso. Batizar e ensinar. Então, essa é a missão da igreja. Então, o propósito da igreja, o propósito de Deus para a igreja são adoração, amarás o Senhor teu Deus. O homem foi criado para adorar a Deus, né? Mas a queda ela fez com que isso fosse deturpado. Então o homem ele começa a adorar a si mesmo. Você consegue notar isso de uma forma bem clara quando você olha para o mundo, né? Cada um vai atrás do seu, cada um busca o seu. Mas inicialmente o homem foi criado para adorar a Deus, feito à imagem e semelhança de Deus. Então vamos pensar aí, seu cumprimento na igreja local. Como que a gente consegue cumprir esse mandamento na igreja? A igreja ela foi estabelecida para adorar, né? Ajudar os salvos a expressar o seu amor a Deus. Nós fazemos isso através da adoração. A adoração não é apenas cantar, tá bom? Nós adoramos dessa forma, mas é um meio. Nós adoramos a Deus com a palavra de Deus também, com a pregação. Nós adoramos a Deus de várias formas, tá bom? Às vezes nos ocupamos tanto em trabalhar para Deus que não arranjamos tempos para adorá-lo, né? Exemplos de Marta e Maria. Leia Lucas 10, 38 a 42, você vai entender um pouco mais sobre isso, né? Uma das irmãs estava muito preocupada em arrumar a casa para receber Jesus, e a outra estava aos pés de Jesus, né? Realmente adorando ele. Então, a gente precisa avaliar que a nossa religiosidade, ela não deve nos impedir de adorar a Deus, tá? Então, algo muitas vezes a se pensar, né? Se a forma que eu tenho vivido, a forma que eu encaro o meu relacionamento com Deus não tem me afastado dele. Deus é um ser pessoal, ele se importa conosco, mesmo ele sendo excelso, né? Salmo de número 138, se eu me lembro bem, fala isso. Mesmo ele sendo grande, mesmo ele estando nos céus, ele se preocupa com cada um de nós. Então, Deus, ele quer relacionamento com o seu povo. Recebemos a ordem de adorá-lo juntos, né? Vamos ler lá o Salmo 34, versículo 3. Salmo de número 34. Verso de número 3. Que nos diz: Engrandeceu o Senhor comigo, a todos a uma exaltemos o seu nome. Então nós recebemos a instrução, né, para adorar. Há um outro texto também que diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Então pensa no propósito da adoração, é louvar, é engrandecer, realmente enaltecer quem Deus é, né? Quem Deus é para você? Ele é o Criador. Ele é o Deus Salvador. Ele é Deus Provedor. Então vamos enaltecer o nome dele por isso. Okay? Então, a exemplo da igreja primitiva também, né? Então, nós recebemos a instrução da adoração e a igreja primitiva, ela fazia isso. Fazia isso de uma forma simples, né? Pensar, irmãos, que eles vinham de um relacionamento com Deus, que eles tinham que ir no templo para cultuar o nome de Deus. Lá no templo não entravam mulheres, lá no templo não entravam pessoas com deficiências físicas, apenas os homens. E agora eles partem, né, para um novo caminho, né, uma nova doxologia, né, a forma de relacionar um novo louvor a Deus, que eles começam a se reunir nas casas, né. E uma das principais queixas dos judeus da época era justamente isso. Eles não iam mais para o templo. Eles se reuniam em casa, né? Atos 2:43 diz assim: em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com toda a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, né? Então, a igreja primitiva, ela expressava esse louvor, essa adoração a Deus. A igreja cristã hoje, ela tem que continuar expressando esse louvor. Por isso que nós nos reunimos domingo, né? A proposta de domingo nos reunimos não é porque eu vou lá na igreja adorar a Deus. Não. Eu vou à igreja porque eu já sou um adorador de Deus e vou adorar a Deus junto com os meus irmãos. Então,
Nós somos chamados a adorar o Senhor todos os dias, em todo momento. A nossa vida ela deve ser um constante louvor e adoração a Deus. Amém? Outra chamada aí para nós, né? Outro mandamento, um outro princípio para a igreja é o serviço, né? Mateus 22:39 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos aqui domingo a domingo, quintas-feiras, domingo de manhã, justamente para adorar a Deus, mas também para servir, né, os nossos irmãos, né? Vamos pensar de uma forma clara e específica. Quando você chega à igreja e tem alguém à igreja na porta para te receber, aquela pessoa está te servindo. Ele está servindo a Deus, mas ao mesmo tempo ele está te servindo. O irmão que está tocando, a irmã que está tocando, está servindo. A pessoa que traz a mensagem está servindo. Todos, né? Quem traz o café depois do culto, né? Um lanche está servindo. Então, o serviço, ele é uma marca do verdadeiro cristão. Não se engane, né? Deus chama todo mundo para servir, todo mundo para fazer parte, tá bom? O seu cumprimento na igreja local. Vamos pensar sobre o servir. A igreja ela foi estabelecida para servir, ministrar ao povo de Deus. Deus chama alguns com propósitos específicos, né? Uns para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas. Deus chama cada um com um propósito diferente, né? Mas esse propósito, uma vez realmente quando nós vemos o todo, ele alcança um objetivo, é servir. Deus não me chamou para trabalhar com crianças, mas Deus me chamou para ser um pastor. Mas Deus tem chamado irmãos e irmãs para trabalhar com o ministério infantil. Então, o pastor ele não é o detentor de todos os dons da igreja. E graças a Deus por isso. O pastor ele é mais uma ovelha, né? Mas toda a igreja, num todo, é chamado a fazer parte desse grande ministério, que é a igreja do Senhor. Então, a igreja ela foi estabelecida para servir e ministrar ao povo de Deus, né? Servir é tocar a vida dos outros com o amor de Deus através de atender às suas necessidades, amparar emocionalmente, ajudá-los com seus relacionamentos. Então, um irmão da igreja está passando por uma necessidade. Vamos lá como igreja ajudar. O irmão da igreja perdeu alguém. Vamos lá dar um apoio para ele. Então, essa é a ideia de servir. Não, nem sempre, irmãos, vai estar relacionado com algo físico, né? Eu vou lá doar uma cesta básica. Muitas vezes vai estar relacionado a você dar os seus ouvidos, né? Para aquela pessoa poder desabafar, para você poder orar com ela, né? Então isso é servir. A igreja ela deve amparar os santos para exercer o seu ministério. Vamos ler Efésios 4:11. E sobre o ouvir, ele está relacionado também a exortar. Então, amigo é aquele que exorta, aquele que fala a verdade. Então, deu ouvidos para alguém veio falar alguma coisa que não condiz com a fé cristã, exorte-o, fale a verdade em amor para essa pessoa. Efésios 4:11 diz: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Olha o 12, que interessante. Qual que é o propósito disso? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Tá? Então, esse é o propósito. Lá em Atos 2, 44, 45, né? Qual que é o exemplo da igreja primitiva? Juntos, tudo em comum eles vendiam e distribuíam à medida que alguém tinha necessidade. O que estava acontecendo ali na igreja primitiva? A fé cristã era algo novo, né? E após ali Cristo subir aos céus, né? O Espírito Santo desce, batiza todos aqueles que já tinham a Jesus Cristo, né? Depois eu posso falar um pouco sobre a doutrina do Espírito Santo, mas inicialmente eles não tinham o Espírito Santo ainda. Atos 2 acontece o batismo. E as pessoas estavam vendendo suas propriedades e depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos e conforme a necessidade de cada um era atendido. Então, a igreja ela teve um impacto social muito grande naquela época. Vamos trazer para nós. Qual é o impacto social que a nossa igreja ela precisa ter hoje, onde nós estamos inseridos, né? O que nós temos feito com a cesta social, né? Algo parecido, mas com uma proporção muito menor.
Nós juntamos alimentos aqui na igreja. Quando algum irmão da igreja passa por uma necessidade, ou alguém de fora da igreja passa e nós sabemos que essa pessoa padece, nós estendemos a mão e ajudamos, né? Irmãos, não se limita a alimentos, né? Eu sei de um irmão que esse mês ele não fechou a caixa dele lá, tá apertado. Pagar um aluguel, tem que fazer alguma coisa. E se eu tenho, posso ajudar, eu devo ajudar. Essa é a ideia. Então tem um impacto social, né, na vida daqueles que nos cercam e é um bom testemunho também. Outro princípio também é evangelização, né? Então, fazer discípulos, Mateus 28, 19. Sobre fazer discípulos, nós somos chamados a fazer discípulos para Jesus Cristo, não para nós mesmos. E aqui cabe um adendo, muitas vezes nós vemos pessoas desanimadas na fé, vemos pessoas amarguradas, vemos pessoas passarem por tantas coisas, porque essa pessoa nunca foi um discípulo de Jesus. Ela seguiu homens, seguiu modelos, mas não seguiu o mestre. Então, ao você levar uma pessoa a Cristo, aponte para Cristo, não aponte para a sua própria vida, né? Então, pense o seguinte, eu só vou levar alguém mais perto de Cristo do que eu estou. Não vou conseguir levar além. Mas se eu apontar para Cristo, a pessoa ela vai seguir, continuar seguindo ele. Por que isso é importante? Porque quando a pessoa ela baseia a sua vida cristã na vida de outra pessoa, de um homem, de uma mulher, e esse homem ou mulher cai no pecado, ou esse homem e mulher ele se afasta, a fé dessa pessoa naufraga. Mas quando a nossa fé está alicerçada apenas em Cristo Jesus, a possibilidade do Senhor nos decepcionar é nula, não acontece. Por isso realmente a gente precisa fazer discípulos para Jesus Cristo, não focando em nossas próprias vidas. Então, seu cumprimento na igreja local, né? Então a igreja, ela foi estabelecida para comunicar a palavra de Deus e o seu plano redentor para os homens. Essa é a função da evangelização. É nós dizermos, olha, Cristo morreu, mas ressuscitou e ele pode te salvar. É a mensagem do evangelho praticamente, né? E nós precisamos falar sobre isso, né? Evangelizar é uma responsabilidade, né? Romanos 10, 14, um texto que Paulo coloca várias perguntas retóricas, né, para mostrar a importância da evangelização. E uma dessas é o quê? Como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas hoje, como seus familiares, seus parentes, eles vão ouvir a mensagem do evangelho se você não falar sobre o evangelho? Então, é uma urgência. Outros textos também. Jesus nos deu 5 grandes comissões, né? Os textos estão aí, depois você pode ler, né? Mateus 28, 19, Marcos 16, 15, Lucas 24, 47, João 20, 21 e Atos 1, 8. No final, Atos 1, 8, ser-me-eis minhas testemunhas, né? E evangelizar é um privilégio. Se parar para pensar, é um grande privilégio, meu e seu, né? Realmente ser detentor da verdade salvífica. É a mensagem mais importante do mundo, não a mensagem mais importante que Jesus Cristo deu a vida no meu e no seu lugar. Os anjos queriam ter essa missão. Lá em 1 Pedro 1,12 diz que eles anelam para escutar, né? Eles queriam ter essa responsabilidade, mas o Senhor Jesus ele deu à igreja, né? Falar sobre membresia, né? Comunhão. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, né? Ser membro não é apenas ter um nome no hall de membros da igreja. O hall é um documento onde tem o nome de todo mundo que faz parte da igreja local. Antes disso, eu quero definir algo para vocês. A igreja local, né, a Igreja Batista Maranata, né, de Uberaba, Rua Minas Gerais, 930, e a Igreja Universal. Quando eu falo Igreja Universal, não é do Edir Macedo, é a igreja, né, composta por todos os crentes salvos em Cristo Jesus, tá bom? Então,
realmente eu ser parte da membresia da igreja local significa que a igreja ela está de acordo com a minha vida, com o meu testemunho, e eu também expresso o desejo de fazer parte de algo mais, que é o corpo de Cristo. Então é muito importante, tá? E para isso que nós estamos caminhando. Seu cumprimento na igreja local. Então a igreja foi estabelecida para proporcionar comunhão entre os santos. Bom? Então a ideia realmente da palavra comunhão é uma comum união. O que nós temos em comum? Cristo. Então por isso nós estamos juntos. O batismo ele é a visualização da integração do crente no corpo de Cristo, a igreja. Então, lembra que eu falei nas aulas de batismo? É uma confirmação pública daquilo que nós já fizemos. Então, quando nós batizamos, somos submetidos ao batismo. Isso significa aí realmente que nós estamos integrados ao corpo, à igreja. Tá bom? Fomos chamados para participar e não somente a crer. Efésios 2, versículo 19, eu vou ler aqui. Diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Nós somos não mais um povo estranho, somos o povo de Deus, tá? Aqui, né, o plano que estamos já não é mais a nossa cidadania. Nossa cidadania está nos céus, tá? Exemplo na igreja primitiva, eles perseveravam na comunhão. Era um contexto diferente, tá? Mas eles estavam todos os dias juntos. Hoje é difícil nós estarmos todos os dias juntos. Mas eles perseveravam nessa comunhão. Independente se nós não conseguimos estar todos os dias, nós devemos estar pelo menos no dia do Senhor, que é o domingo. 2:44, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Então, como nós temos hoje. Ponto 5 fala sobre o discipulado, ensinando a guardar todas as coisas que tenham ordenado. Vamos no testemunho pessoal. Por que é importante o discipulado? Quando você expressa o desejo de receber Jesus Cristo como seu Salvador, quando você compreende a sua situação e pede realmente, né, perdão dos seus pecados, há necessidade do discipulado. O que é o discipulado? O discipulado é um processo pelo qual nós vamos aprender a respeito da palavra de Deus e realmente nós vamos começar um processo, né, de santificação que visa nos tornar semelhantes a Cristo, né? Quando eu recebi Jesus, né, há mais de 10 anos atrás, eu recebi Jesus numa igreja batista regular, bem conservadora, até mais conservadora que a nossa, mas não tinha um processo de discipulado. Você apenas levantava a mão e ia até lá à frente, né? Comigo foi um rapaz que namorava uma prima da Kelly. E é que interessante, nesse processo, o tio da minha esposa, ele me ofereceu um discipulado. Ele não era da nossa igreja, era uma outra igreja batista. Ofereceu o discipulado, eu aceitei, né? E esse rapaz também aceitou em primeira análise. Ele foi umas aulas, deixou de ir. E depois de um tempo ele abandonou. A gente usa a palavra apostatou, né? Porque ele abandonou a fé. Não deixou apenas aquela igreja. Já nós, um discipulado que ia durar 3 meses, durou 2 anos, né? E de lá eu já saí para o seminário. Então, olha a importância de você ter alguém te acompanhando, falando sobre a palavra de Deus. E o novo convertido é alguém que ama esse livro aqui, que ele vai querer realmente aprender, querer sempre mais, né? E foi isso que aconteceu comigo e eu espero que isso que aconteça com vocês também, que vocês queiram saber mais, queiram aprender mais. Isso realmente torne você perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, por isso que é importante discipular. Seu cumprimento na igreja local. A igreja ela foi estabelecida para edificar e educar o povo de Deus. Nós temos a escola bíblica dominical, é justamente esse foco, ensino, né? A pregação à noite no domingo, ensino. Então, tudo é sempre para o ensino. Ponto 2 aí, a responsabilidade da igreja levar o convertido a se tornar um verdadeiro discípulo, desenvolvendo sua maturidade. Colossenses 1, 28. Colossenses 1, 28.
Diz: o qual anunciamos advertido a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos como um homem perfeito em Cristo. Nota, adendo aqui. É responsabilidade da igreja levar o convertido a se tornar um discípulo de Cristo. Há momentos que isso não tem êxito, né? Não por parte da igreja, mas por parte do convertido. Então, se nós não nos dispusermos a sairmos das nossas casas para estar na igreja, a realmente na semana abrir a Bíblia em casa, estudar, o objetivo ele não vai ser alcançado. Não dá para a igreja forçar alguém a estar na igreja, num contexto de perfeição, vamos dizer assim, sem pandemia. Não é como a igreja forçar alguém a ler a Bíblia em casa. Tá bom? Então, a igreja ela tem que ter ferramentas, dispositivos que permitem que essa pessoa aprenda a respeito da palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo agora. Mas há uma responsabilidade pessoal aqui. Se eu vou aprender, se eu vou me dedicar ou se eu vou fazer outras coisas. Tá bom? Por exemplo, na igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles estavam recebendo o ensino diretamente dos apóstolos. Era algo assim, dia após dia. Algo que eu quero acrescentar aqui. Eles tinham a Torá, a palavra de Deus, o Velho Testamento. Eles tinham o relato dos discípulos, mas eles não tinham o Novo Testamento. A igreja primitiva. Aconteceu ali a visão dos evangelhos, né, de cada um. 4 evangelhos. Tanto que João foi o último evangelho a ser escrito. Então eles não tinham João. Eles sabiam aquilo que tinha acontecido. Havia uma tradição chamada tradição oral. Eu falo para o meu filho fala para o filho dele, né? Então, eles estavam aprendendo ali diretamente dos discípulos, né? O que era concernente à fé. Então, os pensar era um discipulado dinâmico, né? Dia após dia, né? Estava acontecendo isso, eles estavam escrevendo a história, né? Tanto que Lucas, ao colocar o título no livro, ele coloca Atos dos Apóstolos, né? Então, realmente, tudo aquilo que os apóstolos fizeram no início da igreja para a continuidade da obra, né? Então, por isso que é importante, meus irmãos, fazer parte da igreja. Há um grupo aí chamado Desigrejados hoje que prega que eles não precisam de uma denominação. Não precisam estar com o nome no hall de membros para ser igreja, tá? Alguns pontos sobre isso. Se você não está numa igreja, o amor ele não é aperfeiçoado em você. A igreja ela existe, né, para testemunhar, né, sobre Cristo, enaltecer o nome de Deus. Mas também há momentos na igreja, momentos que nós precisamos perdoar, momentos que nós precisamos buscar arrependimento. Isso vai acontecer na igreja. Na igreja também é um local onde eu e você pode buscar aí entendimento, buscar consolo, né? Vou lugar aqui. Buscar realmente uma palavra de apoio, de encorajamento. Isso acontece aqui na igreja, né? Então, ame a igreja local, né? Há muitos que dizem, mas na igreja há um lugar que tem pecado, né? A igreja é um lugar que tem isso, tem aquilo. É a mesma coisa de eu virar para você e dizer, não vou no hospital porque lá no hospital tem um monte de pessoa doente, né? A igreja é uma reunião de pecadores, homens e mulheres que foram perdoados, buscando andar numa vida de santidade. Isso não significa que sempre vão ter êxito nisso, né? Mas nós temos um Deus misericordioso, compassivo, que é tardio em irar-se, né? E tem guardado por nós. Nós temos várias promessas para a igreja, uma delas é que as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre a igreja, porque a igreja é de Deus. A igreja não é minha, a igreja não é sua, é de Deus. A obra é dele, né? Eu sempre digo isso. Nós estamos nesse momento de incerteza, né? E há pastores preocupados, mas nós podemos dizer sempre que a obra é de Deus. Não é minha, não é sua, então ame a igreja local e queira fazer parte dela. Amém? Até a próxima lição.